Agora que você já escreveu sobre o que você está sentindo, eu vou falar um pouquinho a respeito do que é importante para a gente compreender as nossas emoções. O primeiro ponto que é importante é você se dar atenção. Imagina que eu estou conversando com você e estou toda hora olhando o relógio, eu estou a todo momento olhando para outro lado, eu estou a todo momento mostrando para você através da minha linguagem não verbal que eu mal posso esperar para terminar o que eu tenho para fazer com você e fazer outra coisa. Se você está se dedicando a compreender a tua emoção e está deixando o seu pensamento ir para outros lugares, o que eu vou fazer depois, o que eu vou comer mais tarde, o que eu vou fazer amanhã, é importante você trazer o foco para o agora e ter atenção nesse processo. Porque a atenção que você se dá é uma forma de carinho e é uma forma do seu cérebro responder a isso. Então, dê atenção para esse momento de análise. Quando você parar todos os dias para escrever sobre o que você está sentindo, deixa esse momento para você. Foca ali em você. Você vai separar todos os dias 2 minutos para você escrever sobre as emoções do seu dia, o que vier na sua cabeça. Então, lembre-se que tem que ter a atenção a si mesma, se dedicar a essa atenção. Atenção que você dedica a outras pessoas muitas vezes. O segundo ponto, para você fazer isso, para você começar a escrever sobre e para o seu cérebro começar a trazer para você novas informações a seu próprio respeito, é um mantra que eu gosto muito de repetir, que é sem julgamento. Nós não somos juízes nem das nossas emoções e nem das emoções dos outros. Então, coloca na sua cabeça que você tem permissão para sentir. Por mais ruim que seja, desconfortável, desagradável, é permitido sentir. É permitido sentir dor, desespero, raiva, angústia. Aqui nesse gráfico tem um sentimento que eu gosto muito, que é um sentimento bem negativo, mas que às vezes a gente se sente miserável. Ele está um pouquinho para cima do deprimido, desolado, desesperançoso, desapontado, apático, entediado, receoso, aflito, enraivecido, em pânico, em choque, atordoado. Você tem permissão para sentir tudo isso, independente se é agradável ou se é desagradável. Então, dar atenção a si mesmo e sem julgamento. Se você demonstrar interesse por você mesma, um interesse claro, genuíno, e se você passar a se julgar menos, o seu cérebro ele vai responder melhor, ele vai responder bem. Essa jornada de compreensão é como se fosse um trabalho de detetive da emoção. E é pra gente se fortalecer, é pra quem deseja se fortalecer. Porque as emoções, elas sinalizam coisas pra gente, elas são fonte de informação. Por exemplo, uma explosão emocional, um acesso de raiva, né? Um acesso de raiva, a emoção que está por trás disso, pode ser raiva, né? O comportamento, uma explosão, um grito, agressividade, isso diz alguma coisa pra gente, sobre nós mesmos. Quando a gente está observando a emoção do outro, traz alguma informação. Só que às vezes, se você não investiga, se você não tem esse interesse de autoconhecimento, o comportamento pode dar uma pista errada. O comportamento, ele é um sinal. Essa pontinha do iceberg é um sinal, não é uma resposta exata. A resposta, o porquê, você vai ter só mergulhando. E eu vou dar um exemplo para vocês agora sobre como o comportamento, ele pode ser muito parcial e pode oferecer pistas erradas para a gente, se você olha só o comportamento. Então, imagina 2 crianças numa sala de aula, 2 crianças na escola, uma de 8 e uma de 9 anos. Um menino e uma menina. Eles estão fazendo um trabalho com uma cartolina na sala, os dois fazendo colagem. Logo depois do recreio, eles chegaram, o professor deu esse trabalho e eles estão lá quietinhos fazendo o trabalho. Não teve conversa nenhuma, não teve diálogo nenhum entre os dois, eles estão fazendo o trabalhinho deles. Só que, de repente, o menino, ele empurra a menina, diz que odeia ela, rasga o papel, joga na cara dela e sai correndo chorando. Esse é o comportamento do menino. Geralmente, a nossa atitude, né? Imagina que você é professora dessa sala. Geralmente você vai repreender esse menino, você vai dizer para ele que a violência é inadmissível, que não importa o motivo, que a violência é inadmissível, que ele precisa se desculpar, e talvez até punir, dar um castigo, não sei. Geralmente é isso que a gente faz. Só que você vai imaginar que você está agindo como uma pessoa que está trabalhando com inteligência emocional e que está nesse segundo passo da compreensão. Então, se você está no segundo passo, você tem que fazer a pergunta-chave, que é por quê? Então, você vai chamar as 2 crianças, vai conversar com elas separadamente e vai perguntar para o menino, o que aconteceu? O que você está sentindo? Você não vai supor, só porque você visualizou ali que ela não fez nada para ele naquele momento, que ela é a vítima, ele é o vilão e que ele merece a punição. Você está investigando, você está analisando. Então, você vai investigar o que aconteceu para você agir dessa forma. Quando você parte dessa posição de julgador para uma posição de investigador, e isso, eu estou trazendo o exemplo do outro, mas é você com você mesmo. Você pode descobrir coisas interessantes. Nesse fato específico, imagina que tem alguma coisa aí que você ainda não viu, que você não sabe.
Nessa investigação, você conversando com o menino, demonstrando interesse por ele, não julgando de imediato a atitude dele, você descobre que no recreio, a menina falou na frente de todo mundo que ele fazia xixi na cama. Todo mundo começou a rir dele e ele se sentiu humilhado, envergonhado. E aquela explosão que você viu ali na sala de aula foi a pontinha do iceberg, né? Então você está chegando na raiz do problema. Você consegue, nesse momento, talvez, ajudar ele a responder melhor a isso em uma outra ocasião. Esse acolhimento que você dá nesse momento para essa criança pode impedir que ela tenha atitudes muito mais violentas no futuro. Porque naquele momento abre um leque ali de opções. O fato de ser ouvido, o fato de ser acolhido, dele poder ter expressado aquela emoção, pode abrir ali outras formas de agir mediante um sentimento de vergonha e de humilhação. Então isso é uma história imaginária, mas a gente vê acontecer muito isso no nosso dia a dia, né? No nosso país, em outros países também. Pessoas que sofrem bullying e depois elas entram nas escolas praticando violência, tocando terror, né? E a gente vê só a pontinha do iceberg. Obviamente, com essa conversa, você vai reforçar que a violência, ela não é admissível em nenhum contexto, porém, essa pessoa está sendo ouvida, né? E você pode, junto com ela, investigar, né? O que mais você pode fazer, além de reagir à vergonha com a violência, além de reagir com uma atitude impulsiva. Então, esse exemplo é para mostrar que a gente consegue fazer isso, que a gente consegue mergulhar, que a gente não precisa ser psicólogo, a gente não precisa ser terapeuta, psiquiatra, que você consegue desenvolver inteligência emocional, autoconhecimento, que você não precisa ser a pessoa mais sensata do mundo, que tem momentos que você não vai conseguir ser a pessoa sensata, a pessoa sábia, mas você tem esse conhecimento, é impossível você não ouvir isso dentro da sua cabeça. Depois que a gente vê, é impossível desver, é impossível você desaprender isso. Então, investiga. Para você ser uma portadora de inteligência emocional, investiga dentro de você, começa por você, perguntando por que você se sente dessa forma, o que está relacionado a isso, que imagem que vem na sua cabeça, que lembrança que isso traz, passado ou presente, para você ir desenvolvendo essa habilidade. E como que você vai desenvolver essa habilidade? Como que você vai saber se você está conseguindo desenvolver compreensão? Quando você estiver fazendo perguntas. Se você não está fazendo perguntas para você mesma, você não está trabalhando com o segundo passo do método, que é a compreensão. Correto? O próximo passo vai ser sobre rotular, que é o terceiro passo.